E eu convido a noiva de Cristo, o povo que vai herdar a salvação, é nisto que eu creio, em abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu quero usar como tema da mensagem, o comer do pão e o beber do cálice. E a palavra do Senhor diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Amém? Glórias a Deus. Igreja, o Senhor, Ele deixou para nós, Ele deixou, louvado seja o nome do Senhor, essa declaração, essa responsabilidade, ela foi passada para nós, para que possamos fazer parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Porque verdadeiramente o que estamos fazendo agora, nesse momento, é alimento para as nossas almas. Nós estamos fazendo um ato profético de que o Senhor é Deus e que opera no meio de nós de maneira extraordinária. O Senhor quer que possamos fazer menção do seu nome. Igreja, Ele morreu e ressuscitou para nos trazer condição de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A ceia é extremamente, a ceia do Senhor para nós que somos cristãos, é tudo que nós temos de certeza e convicção. É o conserto que Deus fez nas nossas vidas para herdarmos a salvação. Perceba que o apóstolo Paulo, porque muitos não têm entendimento do que é ceia, deixam de participar da ceia. Eu não estou bem, eu fiz algo que eu não estou me sentindo bem. Igreja, a ceia é conserto, é o estabelecer de Deus na nossa vida. Veja, o apóstolo Paulo, ele declara, versículo 23, de 1 Coríntios 11: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. É algo que Deus quer para as nossas vidas. Nós celebramos a ceia uma vez por mês. Nós separamos um domingo, sempre o segundo domingo do mês. Podia ser o primeiro, podia ser o último, não importa. Mas todo mês, começa o mês, nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós participamos do seu corpo e do seu sangue como um ato profético, declarando: Ele é Senhor das nossas vidas. Rabalasturi canderebia davassai. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor, que também nos entregou. Então isso é uma responsabilidade com quem ama e com quem verdadeiramente quer ter vínculo com Deus. Porque Jesus, na noite que foi traído, aqui nesta noite, era a última ceia, era Páscoa. Estava celebrando a última ceia antes da cruz. Ele estava celebrando o momento onde ia dar o início, que daqui para frente haveria um mover de glória, de poder, um manto profético, uma unção de Deus àqueles que crescem. Então, na noite que ele foi traído, veja só que não é fácil, igreja, lidar com as coisas de Deus. Às vezes Satanás usa pessoas do nosso lado, perto de nós. Só você dá lugar, o inimigo entra, igreja. Judas não deu lugar, o inimigo não entrou, não traiu Jesus. Tanto que é mencionado na última ceia, na ceia do Senhor, a traição de Judas. Mas isso não importa, o que importa é o que o Senhor falou. Na noite que ele foi traído, ele toma do pão, porque o pão representa o próprio Jesus. E o vinho representa o seu sangue.
Esse sangue tão poderoso que nos resgatou e nos comprou na nossa vã maneira de viver. Jesus, ele pega o pão naquela noite, ele toma do pão, estavam todos reunidos, os seus discípulos, futuros apóstolos. Ele pega o pão e dando graças, dar graças é falar: toda honra, toda glória seja a ti, Senhor. Falando: Deus, toma o controle da nossa vida. Toda vez que você toma a ceia, você fala: Deus, a minha vida é tua, me esvazio, eu quero me encher da tua verdade. Eu quero estar sempre renovado dessa glória, desse mover. E Jesus, tomando do pão, que é ele o pão da vida, e ele pega aquele pão numa forma simbólica, ele parte. E quando ele parte, ele começa a distribuir. Sabe o que Jesus fala da ceia? Que toda vez que nós participamos, nós estamos participando da sua verdade, do seu amor, da sua glória. O mesmo pão sendo repartido para milhares e milhões de pessoas nesse exato momento, através da ceia, através da sua palavra, através do seu amor. Ele partiu e disse: isto é o meu corpo. Veja que ele ainda não tinha sido crucificado, mas ele tinha que ser declarado, essa ceia tinha que existir antes da cruz, para que viesse confirmar na cruz o que estava acontecendo ali. Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Então, o que Jesus fez foi em prol da minha e da sua vida. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso. Igreja, entenda uma coisa: nós temos que profetizar, nós temos que declarar, da nossa boca tem que sair o evangelho de paz. Porque participar da ceia, participar do evangelismo, é participar do corpo, é ser cooperador de Deus. Igreja, vocês têm responsabilidade de anunciar o evangelho da paz, o evangelho de Cristo. O que é ser cristão? E Jesus dá uma ordem: façam isso em memória. Porque se você não fizer menção do nome do Senhor, se você não tiver Cristo dentro de você, o que você vai passar para as pessoas? Autoajuda? Não, o dia de amanhã vai ser melhor sem Jesus? Sem o Cristo? Isso não é evangelho. Tudo que você for fazer em menção é em favor, é em direção do nome do Senhor Jesus. Tanto que a própria Escritura fala que foi dado um nome acima de todos os nomes, que é de Jesus o Nazareno, o Santo de Deus, o Messias, o Jesus de Nazaré. Louvado, enaltecido em nome do Senhor. Este é o meu corpo. Ele pega aquele pão, ele parte, ele fala: é meu corpo que vai ser dado no meio da igreja. Por isso que é tão importante, por isso que é tão glorioso. E as pessoas acham que simplesmente é uma participação comum. Não, nós estamos aqui declarando algo poderoso. E Jesus declara: façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, que você comeu do pão, comer do pão é vivenciar toda a palavra de Deus. É desfrutar de Gênesis, Apocalipse e devorar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e ir até o Apocalipse e falar: eu desejo, eu quero comer, eu quero viver desta palavra. Aleluia, Jesus. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Igreja, uma aliança já tinha sido feita lá atrás com Moisés. Só que não é uma aliança que perdura para a eternidade. Mas o que Jesus estava fazendo aqui era aliança, era o conserto, era a forma de aproximação de Deus para o homem perpétuo. Quando Jesus fala que aquele cálice, que era um suco, que era um vinho naquele momento, que ele partiu do pão e pegou do vinho, ele estava falando assim: eu estarei de maneira extraordinária no meio de vocês. Eu estarei presente. Eu farei parte de vocês toda vez que vocês celebram a ceia do Senhor. Quando você pega daquele pão e toma do suco de uva, Jesus está manifestado de uma maneira extraordinária e vivo na tua vida. De maneira espiritual, e comendo do pão e bebendo do cálice, de uma maneira natural. É muito forte. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, do concerto. No meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória
Então fazer menção do nome, fazer em memória de mim, é estar lembrando sempre: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu guardador, é o meu protetor, é aquele que opera maravilhas na minha vida. Pastor, tudo bem, mas o que mais você pode falar da ceia? E o Espírito Santo começou a me levar nas Escrituras, e não é concordância não. Porque se eu fosse em concordância, ia falar a mesma coisa de novo, mas eu quero trazer explicação do que tão é importante a ceia para nós. Abre a palavra do Senhor em João, capítulo 6, versículo 27. Veja que nós estamos participando da ceia do Senhor. Nós estamos comendo do pão, bebendo do cálice, que verdadeiramente é o seu corpo e verdadeiramente é o seu sangue. Veja que em João 6, versículo 27, a palavra do Senhor diz, uma palavra de salvação que diz: não trabalhem pela comida que se estraga. Espera lá, o pão e o vinho não é comida? Só que nós também trabalhamos por uma comida. Igreja, o que o Senhor está falando, que todo o nosso esforço, mesmo no nosso trabalho cotidiano, tem que envolver Cristo. O Senhor é cabeça da nossa história e da nossa vida. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida. A segunda aliança eterna que foi feita no corpo de Cristo, através do seu corpo e do seu sangue, é para a vida eterna. O que Jesus está falando aqui, não trabalha. Às vezes nós estamos tão envolvidos neste mundo que não nos damos importância às coisas do Senhor. Estamos tão fadigados com o trabalho, com tudo aquilo. Olha, eu tenho que produzir, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que conquistar a minha casa, eu tenho que conquistar todos os meus bens. Tudo bem, isso é importante, mas não gaste a tua vida só nisso, mas priorize a tua vida em Deus. Será que algum de nós pode contar os seus dias? Igreja, trabalhe para a comida que não perece. Trabalha para o teu Deus, mesmo no teu serviço secular. Coloque Jesus na tua história de vida em tudo. O Senhor, Ele fala: não trabalhe para a comida que se estraga. Deus, Ele está te dando uma visão adiante, que dura. Não pela comida que perece, mas não pela comida, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, dará a vocês. Perceba que aqui já está sinalizando a ceia do Senhor. Quem é que vai dar essa comida para nós? Igreja, a ceia do Senhor, o pão e o suco de uva, ou na verdade a sua carne e o seu sangue, representa todos os cultos que nós prestamos. Todo o culto que nós falamos e declaramos Jesus Cristo sobre a nossa vida é uma ceia. Mas um dia, um domingo no mês, nós profetizamos e fazemos esse ato profético. Mas todo culto que você presta a Deus, você verdadeiramente está comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, fazendo parte da sua história. Olha o que a Bíblia diz: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Deus está falando para você se envolver com Deus, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, quer dizer, o seu Espírito Santo. Agora eu te pergunto, com tudo que este mundo pode proporcionar, sem Deus não funciona. A ceia do Senhor que você vai participar nesta noite tem que envolver a tua família, tem que envolver o teu trabalho, tem que envolver o teu dia a dia, tem que envolver o teu sono, o teu deitar, o teu levantar. Tudo faz parte dessa ceia. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. É a ceia do Senhor, é participar do seu corpo e do seu sangue, é verdadeiramente ser cheio do seu Espírito. Então perguntar-lhe: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? O que farás? Porque a incredulidade é difícil, é terrível, e nós somos questionados aí no mundo também. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Estavam trazendo um sinal da primeira aliança.
Mas só que Jesus, que é a segunda aliança perpétua, declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai. Mas quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é esse, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. É este pão que foi partido, é esse pão que entra na nossa história de vida, é esse pão que faz a diferença na nossa vida. É isso que é ceia do Senhor. O que Jesus fez na ceia? Partiu e falou: faz menção do meu nome, porque o primeiro pão que desceu lá no deserto foi provisão de Deus, mas foi temporário. Mas esse pão chamado Jesus Cristo de Nazaré, vou ler de novo o versículo 32, declarou-lhe Jesus: digo a vocês, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Quando Jesus estava naquela ceia, e quando ele declarou que nós tínhamos que fazer essa ceia em menção do seu nome, ele estava declarando: eu sou a ressurreição dos mortos, é eu que opero no meio da minha igreja. É essa a importância que nós temos que ter. Igreja, eu poderia pegar muitos capítulos e versículos de concordância, mas eu dei prioridade àquilo que venha mexer na terra do teu coração. E disse ele: Senhor, dá-nos sempre deste pão, porque quem não quer da glória do Senhor? E Deus sempre tem para dar esse pão. Será que nós queremos? Porque este pão muda, esse pão transforma, esse pão chamado Jesus é a palavra, é o verbo, ele edifica, ele arranca a nossa vontade e prevalece a sua vontade. Até quando nós queremos essa verdade? Então Jesus declarou, versículo 35, eu sou o pão. Quando ele partiu aquele pão na ceia, ele estava falando: eu posso ser repartido àquele que crê. Daqui a pouco nós vamos fazer um ato profético, nós vamos participar da ceia do Senhor, mas na verdade, quando nós temos essa palavra dentro de nós, nós estamos ceando com o nosso Deus, nós estamos nos alimentando desta proposta de Deus. Por isso que o Senhor começou lá em cima: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida. Toda vez que você presta um culto para o Senhor, você está sendo alimentando da carne e se alimentando do seu sangue. E esta carne, na verdade, é a glória do Senhor nas nossas vidas. O seu sangue, verdadeiramente, é a graça de Deus que nos cobre de toda a situação maligna do inferno. Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem está entendendo esse mistério? Deus quer te levar no reino espiritual através da ceia do Senhor. É algo glorioso. Perceba que esta ceia que ele fala que é o seu corpo, que é o seu sangue, tem poder inimaginável, algo glorioso. Ele deixa algumas sinalizações. Abre lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. A ceia do Senhor significa isso. Certamente Ele, que é Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Porque quando você participa da ceia, é porque você já o aceitou como o único e autossuficiente Salvador. Você já foi batizado nas águas, você já foi imergido nas águas e nasceu da água e do Espírito. E você entende que a ceia do Senhor certamente que Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando você participa da ceia do Senhor, Deus arranca toda a enfermidade do mal do inferno, e sobre si levou as nossas doenças. Igreja, olha o que é ceia. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Só porque viu Ele na cruz? Ali é o nosso remédio, ali é a nossa salvação, ali está a nossa carne, o sangue que nós vamos fazer menção do seu nome. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ou por causa das nossas desobediências. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz, ou que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados, curados. Isso é ceia do Senhor. Que toda vez que você está na casa de Deus, você está participando deste pão, deste suco de uva, você está falando: Senhor,
regenerado, Senhor, eu estou sendo perdoado, eu estou participando da glória de Deus na minha vida. E tem gente que para pensar, eu não sei se eu quero, eu tenho que largar uma igreja. Quem vai te convencer do pecado, te convencer da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Isso é santa ceia do Senhor. Por isso que ele fala, ele tomou do pão, que ele sendo ele o pão da vida, ele partiu. Igreja, Jesus quer ser compartilhado. E cada vez que você fala de Jesus, é um pão que é partido e semeado a vida do teu irmão, da tua irmã, do teu próximo. E tomado o pão e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Fala de Jesus, fala de Jesus, fala do teu Deus, fala do teu Deus, fala do teu Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, quer dizer, esse é o evangelho, vocês anunciar é declarar esta glória. Anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Você está declarando que haverá a ressurreição dos mortos. Você está declarando que seremos tomados nos ares, que a glória, o arrebatamento é próximo. Você anuncia, toda vez que você presta um culto ao Senhor, você está anunciando: eu serei arrebatado com meu Deus, porque ele morreu e ele ressuscitou e ele virá me buscar. Agora, que aliança é essa? Que cálice é esse da nova aliança? Porque a aliança representa conserto, aliança é esperança, e aliança é a forma de aproximação de Deus do homem. E a aliança também representa a união do homem e uma mulher. Mas essa aliança aqui representa Deus nos trazendo perto dele. E quem fez isso foi Jesus. Em Hebreus capítulo 9, versículo 15... em Hebreus capítulo 9, versículo 15, ele fala bem a respeito disso. A palavra do Senhor diz: por esta razão, Cristo, que é o mediador, que é aquele que nos guarda, o mediador é aquele que intercede. Cristo que é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados, quem é chamado aqui, dão glória? Glória a Deus. É para você. Então Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam as promessas da herança eterna. Então toda vez que você entra nesta nova aliança, você está debaixo de promessa. Isso é participar do corpo e do sangue de Jesus, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então a morte dele nos resgata e resgata todo aquele que estava mergulhado sob promessa. Você entendeu o valor da ceia? Eu não vou, eu tenho uma viagem tão importante, eu não vou participar esse mês não. Você está abrindo mão. Ou de repente pode até perder algo muito maior do que você possa imaginar, do que um final de semana na praia, ou seja lá onde for. A ceia do Senhor é prioridade na tua vida, porque tudo que você tem, é tudo que te pertence, faz parte do Senhor teu Deus. Eu não vou não, chegou visita à igreja, fala para visita, fica na tua casa, que você tem alguém importante, você tem um general, um rei dos reis, que você tem que prestar culto. Teu filho não é tão importante como teu Deus, ninguém é tão importante como teu Deus, e as pessoas não têm ideia disso. E nós não sabemos a hora nem o dia que ele virá. Vou ler de novo o versículo 15. Por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. É ele que intercede por nós, para que os que são chamados, não é para todo mundo não, igreja. Tem gente que não blasfêmia, balança a cabeça falando: isso aí não serve de nada, mas vão prestar conta um dia. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna. O que é a herança eterna? A vida vindoura, a salvação. Visto que ele morreu como resgate, é o preço do nosso pecado, ele pagou. A morte dele pagou o meu pecado e o seu pecado ali.
pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Ninguém consegue suportar o jugo da primeira aliança. Um deslize, você perde a tua salvação, se é que tinha salvação. Porque a palavra do Senhor da primeira aliança fala, a partir do momento que a pessoa pecou, destituído está da glória de Deus. Aí vem a segunda aliança para restauração. Isto é ceia do Senhor. No caso de um testamento, quem conhece o que é testamento? Vamos lá. No caso de um testamento, que Deus deixou o testamento dele escrito com sangue e com a morte do seu filho. E no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Quem que morreu por nós? Jesus. E aonde que ele morreu? Morte de cruz, como foi profetizado lá em Isaías 53. Pois um testamento só é válido no caso de morte. Porque se Jesus não tivesse morrido, não tinha validade. Que ele estaria vivo até hoje. Então ele morreu, ressuscitou e vive até hoje. Mas ele teve que passar o processo da morte. Pois um testamento só é válido no caso da morte. Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Quem está entendendo isso? Igreja, o diabo, ele fica desesperado, porque ele sabe que tudo já foi consumado. Sabe por que as pessoas perecem nesses últimos dias? Ou sempre pereceram? Porque por falta de conhecimento. Louvado e enaltecido é o nome do Senhor. Mas nós estamos aqui declarando, pronunciando essa nova aliança. Igreja, a primeira aliança se desfez. E nem foi feita com sangue, mas a segunda, por sangue nós somos regenerados, nós somos arrancados da maldição para a bênção. Isso é comer do pão, isso é beber do cálice. Tem gente que participa de uma ceia sem entendimento, isso não tem validade nenhuma. Você tem que entender o que é a casa do teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26. Porque sempre que comer deste pão, que é Jesus, e beber deste cálice, que é a morte e a ressurreição, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você está falando, eu serei salvo, eu estou debaixo de salvação, eu vou viver o arrebatamento. É isso que se pronuncia. Foi feita uma pesquisa aí que uma boa parte dos cristãos não acredita mais no arrebatamento, nunca entenderam de fato o que é ceia do Senhor. O que é comer do pão e beber do cálice. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, isso é para crente desapercebido, indignamente, a palavra indignamente, de maneira desonesta, sem entendimento, desleixado, sem nenhum pingo de responsabilidade, faz o que quer da sua vida, blasfemador, é aquele que pisa em cima do sangue que foi escorrido da cruz do Calvário e fala que é crente. Será culpado. Olha só. Todo aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Então, a morte de Jesus lá atrás, aqueles que praticam de maneira totalmente desequilibrada, vai receber a mesma culpa daqueles que o crucificaram e mataram. Da mesma maneira que vocês participam das bênçãos na ceia do Senhor, das curas, das maravilhas e das bênçãos, aqueles que não entenderem e não estiverem debaixo de prontidão, participarão também da morte na ceia. É mais sério do que você imagina. Da mesma maneira que tem as bênçãos do comer do pão e do beber do cálice, tem as maldições. E olha que tem gente negligenciando, e olha que tem gente andando de maneira indigna, e olha que tem muita gente andando de maneira desonesta, e olha que tem muita gente nem aí, nem sabe o que está fazendo. Não, Deus é na minha vida. Será? Isso é ceia do Senhor. Não vou participar hoje não, domingo que vem eu participo. Não faça isso. Só se for algo que não dá, que é impossível, mas não abre mão daquilo que é do Senhor teu Deus. Aliança é a proximidade que você tem com o Senhor teu Deus. Versículo 26 diz, agora vai ficar mais pesado. Se já estava forte, ficou mais pesado agora. Examine-se
Cada um a si mesmo. É duro você se examinar. Porque tem gente que se examina, já está bom. Fala, não, eu estou bem. E está aqui atrás, fala a respeito disso. Mas a Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão. Nesse examinar você pede o perdão. Nesse examinar você se restaura de Deus. Nesse examinar tem coisas extraordinárias que acontecem. Isso é ceia do Senhor. Tem gente que comete um mal, um pecado, uma situação que não sente digno de tomar ceia. Quem já passou por isso? Eu não vou tomar, não estou bem. Não. É aí que você tem que se examinar e falar, Senhor, não estou pronto para tomar. Mas eu vou tomar porque o Senhor é que perdoa os meus pecados. Porque se você for em 2 Coríntios capítulo 13... versículo 5 diz, examinem-se. Examinar é se avaliar, é se investigar, é se observar. Examinem-se, para ver se vocês estão na fé. Para participar com a ceia você tem que crer. Para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Igreja, você tem que estar na fé. Não, eu não vou hoje porque eu tenho um compromisso com meu filho. Eu não vou na igreja hoje porque eu tenho um baile. Eu não vou na igreja hoje porque eu tenho um aniversário. Eu não vou na igreja hoje porque eu tenho um casamento. Eu não vou na igreja hoje porque não sei o quê. Tudo é um motivo de ser verdadeiramente culpado do corpo e do sangue de Jesus. Tem gente que vai escutar isso e não vai gostar, não. Esse pastor doido, pode me chamar do que você quiser. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E ela diz, examine-se para ver se vocês estão na fé. Não, eu tenho fé. Primeira situação que acontece, para não falar coisa pior, chora pelos cantos. Não tem fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo está em vocês? Tem gente que nem sabe mais se Jesus está ou não na vida dele. A não ser que tenham sido reprovados. Como você não sente mais Jesus, você já está na condição de reprovado e nem sabe. Tem gente que já está na condição de reprovado e nem sabe. E espero, o apóstolo Paulo falando, que saibam que nós não somos reprovados. Tem gente que está na condição de reprovado, mas os que estão congregando, escutando essa palavra firmes, não são reprovados. Posso ouvir um glória a Deus? Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que tenhamos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Você não está aqui para mostrar nada para ninguém, não. Você está aqui para adorar o Senhor teu Deus. Embora que pareça que tenhamos falhado. Quem já passou assim, Senhor, parece que minha vida não anda. Quem já fez isso, mesmo certinho? Esquenta a cabeça não, Jesus está no controle. Pois nada podemos contra a verdade. Alguém pode contra a verdade? Mas somente em favor da verdade. Igreja, aquilo que o Senhor já deixou prescrito, isso é verdade para as nossas vidas. Levanta a tua cabeça, adora ao Senhor teu Deus, porque Ele é fiel e verdadeiro, Ele é que opera as suas maravilhas. A palavra do Senhor diz ainda, versículo 9, ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Porque tem gente que está debaixo de sentença de palavra, participando da ceia do Senhor. Quem somos nós diante do nosso Deus? Quem somos nós diante desse Deus tremendo? Quem somos nós diante desta gloriosa promessa que o Senhor tem feito nas nossas vidas, debaixo dessa graça, desta glória em nome do Senhor Jesus? Quando a Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice, é que nós temos que ter temor. Quando o temor sai do nosso coração, você nem sabe que já foi rejeitado. Você vai perceber naquele grande dia que tudo que você fez não valeu de nada. Mas quando o temor de Deus estiver no teu coração, porque coisas grandes e gloriosas hão de vir sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. E o Senhor fala de novo, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir, quer dizer,
conhecer o propósito, a causa da cruz. O corpo do Senhor. Você tem como discernir o corpo do Senhor? É a igreja. Veja, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria. 2 vezes o Senhor coloca a palavra de condenar. Uma, você vai ser culpado do pecado do corpo e do sangue. E aqui no versículo 29 fala que nós não discernimos, quer dizer, não conhecer o propósito da cruz, o que aconteceu lá, e o porquê nós participamos, e o porquê nós estamos na casa de Deus. Se não discernimos o corpo do Senhor, o corpo do Senhor é toda a palavra de Deus, porque Ele é o verbo se fez carne, e essa carne morreu por nós, e ressuscitou ao 3º dia, e esse que é ressurreto, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, através do seu Espírito Santo. Pois quem come e bebe sem discernir, sem conhecer o propósito, a causa de Deus, o corpo do Senhor, come e bebe. Tem gente que participa sem, para sua própria condenação. E eu já vi isso bem de perto. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Fracos, porque não estão em fé. Doentes, porque estão estressados, debaixo de enfermidade de alma. E vários que já dormiram, porque já perderam a sua fé. Dentro da igreja. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Foi o que o Senhor falou, examine-se a si mesmo. E coma do pão, beba do cálice. Mas quando se trata de se examinar, você consegue achar seu próprio defeito? Não. Nós achamos pelo nosso limitado intelecto, nós somos capazes, nós estamos bem. Não, eu estou bem, eu não preciso. Já ouviu uma pessoa falar, não, o fulano foi para a igreja, não, ele precisa. Quem já ouviu falar isso? Não, ele precisa para ir, eu estou bem. Está se examinando. Eu já vi muito disso. Não, para o fulano foi bom a igreja. Olha a igreja. Não, para ele foi bom, para ele serviu. Quem já estudou isso? São o tipo de pessoas que se examinam e mal sabem que estão em condenação. E vão ter muitos escutando isso pelo YouTube. Então vão escutar isso pelo WhatsApp, pelo áudio, pelo vídeo. Não é para mim não, é para o fulano, eu estou bem. Se examinou. Mas vai ser achado em falta. É isso que é o que mais dói. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. E quantos não estão recebendo juízo por eles mesmos? Não é para mim não. Para o fulano foi bom, eu estou bem aqui, eu não preciso de igreja não. Eu não preciso estar lá dentro não toda hora, eu não. Da parte também faz, aqui também está debaixo das escrituras esse tipo de gente que nem sequer entende o que é o corpo e o sangue do Senhor. Também está escrito quando estamos participando da ceia do Senhor. Quando porém somos julgados pelo Senhor, quando Deus vem com a disciplina, quando Deus vem com o seu chicote, oh meu Pai, que bom. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para não sermos condenados com o mundo. A disciplina do Senhor para que nós não venhamos a cair em condenação, de morte, de juízo sem Deus. No Salmo 94, versículo 12. Salmo 94, versículo 12 diz, feliz é o homem, ou a mulher, sentido universal, a quem o Senhor disciplina. A quem o Senhor molda o caráter. A quem o Senhor leva a ter obediência. Feliz, como é bem-aventurado, feliz o homem, a mulher, a quem o Senhor disciplina. É ceia do Senhor isso aqui, meu irmão. Isso aqui é participar do corpo e do sangue. Quem é disciplinado participa do corpo e do sangue. Como é feliz ou bem-aventurado o homem, a mulher, a quem disciplina, Senhor. Aquele a quem ensinas a tua lei, a quem tu ensinas a palavra. Tranquilo, diz a palavra, olha o versículo 3 do Salmo 94. Tranquilo enfrentará os dias maus. Isso é quem participa do corpo e do sangue. Isso é quem está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro.
enquanto para os ímpios uma cobra se abrirá. Você enfrenta tranquilo, guardado pela cobertura da glória de Deus, debaixo da graça do Senhor, debaixo das maravilhas de Deus. Labachai canta na vassura e andarai. Como é feliz o homem ou a mulher a quem disciplina, Senhor. Isso aí é ceia de Deus. Isso é partir do pão, beber do cálice. Isso é estar diante da presença do Senhor teu Deus. Aprenda hoje, igreja, o que é ceia do Senhor. Aprenda hoje, igreja, o que é ceia do Senhor. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. O mundo está assim. O mundo é assim. Mas nós somos disciplinados e rendemos graça a isso. Porque a nossa disciplina de Deus não nos leva à condenação desse mundo. E quando você entende o que é ceia, o partir do pão e beber do cálice, quando você entende essa Páscoa que vivemos todos os meses, porque a Páscoa é uma vez por ano, mas nós celebramos ela e fazemos menção do nome do Senhor todos os meses. Rabá soriclamanagarai, xanagasubicanto, remenegedergia. Aí nós podemos viver o que o apóstolo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Isso é ceia do Senhor, isso é participar do corpo e do sangue do Senhor, isso é comer, isso é participar, isso verdadeiramente é o comer do pão e o beber do cálice. Quando você entende isso, você vai lá para Gálatas capítulo 2, versículo 19. Pois por meio da lei ou da palavra eu morri. Isso é ceia, é participar da morte. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Isso é ceia, é morrer para este mundo, é morrer na cruz com Jesus e viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Quando você participa da ceia, você é crucificado ali com Cristo. É, pastor? É. Assim já não sou eu quem vive. Olha lá, o que é ser cristão, o que é participar da ceia do Senhor. Mas Cristo vive em mim. Isso é participar da ceia. Isso é comer do pão, beber do cálice. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Isso é ceia. Isso é viver debaixo dessa graça. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem fez isso? Jesus na cruz. Por isso que ele falou: eu vou te dar um alimento que te leva para a vida eterna. Rabando rebachanta cantanagarai. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que é Jesus, que me amou e se entregou por mim. Quer saber o que é ceia? É se esvaziar e se encher de Deus. Quer saber o que é a ceia do Senhor? É viver desta graça. Aí você pode entender quando o Senhor, ele pega um preleitor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ele declara, falando: e tomou do pão, eu tenho dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. É isso que é ceia. É renúncia, entrega e absorver aquilo que te leva para a salvação. Façam isso em memória de mim. Nós não estamos fazendo só um ritual simbólico. Nós estamos pronunciando que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos enche de esperança. E essa aliança nós estamos de novo falando: eu estou debaixo de aliança perpétua. Rabanda Rácia Nagarai. Da mesma forma, depois da ceia, você está declarando, vivendo, comendo dessa palavra. Tomou o cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança, é o conserto, é o sangue sobre as nossas vidas. No meu sangue, tua cabeça tem sangue de salvação. Você tem a marca de Deus. Tanto, quando Caim saiu do jardim do Éden, Deus colocou uma marca nele, já representando a marca daqueles que hão de ser salvos.
E Deus vira para Caim com todos os erros dele, que matou seu irmão Abel. Ninguém vai tocar em você, porque tem a minha marca. Jesus, quando derramou seu sangue, marcou a minha e a tua vida. Quando você o aceitou como único e autossuficiente, quando você o aceitou como único e autossuficiente Salvador, Ele marcou a tua vida com sangue. Ele pegou do seu sangue e fez um sinal em você. Tem sangue na tua vida. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem, em memória de mim. Lembra do teu Deus, lembra do teu Deus, lembra do teu Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Levanta a tua mão bem alto e fala: Senhor Jesus, eu me esvazio, eu entrego a minha vida para resgatar uma vida nova, cheia da tua graça, do teu amor, no nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti.